Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos falando a respeito do controle concentrado de constitucionalidade. Nós vimos algumas ações concentradas, ações objetivas que visam o controle de constitucionalidade e reafirmar a Constituição Federal, a supremacia da Constituição Federal. Nós tratamos a respeito das modulações, da modulação de efeito, como é que faz essa modulação de efeito, se ela tem efeito ex-nunc, ex-tunc, e tendo efeito ex-tunc, como é que isso pode ficar, então, modulado, a partir de que momento que essa ação ou essa decisão, na verdade, vai produzir os seus efeitos. Na última aula, nós tratamos a respeito da reclamação constitucional. Vimos que a reclamação constitucional, ela tem possibilidade, ela tem cabimento para garantir aqui a competência do tribunal ou então para garantir a supremacia das decisões do Supremo Tribunal Federal. Embora a reclamação constitucional, ou na verdade a ideia de reclamação, caibam em outros tribunais, nós estudamos e vimos especificamente sobre a reclamação constitucional. Então, são esses dois cabimentos da reclamação constitucional. Eu disse para vocês que a reclamação ela tem muita relação com as súmulas vinculantes, né? Não só de súmula vinculante, que pode propor reclamação constitucional, é que das súmulas vinculantes está mais estampado, está mais na cara ali a possibilidade, então, das reclamações constitucionais. Então vamos lá, vamos falar um pouco a respeito de súmulas vinculantes. A súmula vinculante, pessoal, essa ideia de súmula vinculante, ela surge, então, no cenário nacional em 2008. Tá? Em 2008, então, nós, através de uma emenda constitucional que inseriu o artigo 103A na Constituição Federal, traz, então, a súmula vinculante. Desculpa, não é em 2008, não, que nós temos essa alteração constitucional. É antes dessa alteração, antes de 2008. Mas, enfim, nós estamos lá no artigo 103A, a ideia de súmula vinculante. Vejam só, o artigo 103A vai dizer: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que nós temos que saber, né, que as decisões dos juízes e tribunais, elas acabam sendo interpretações da lei. Os juízes então interpretam a lei. Acabou aquela ideia de que o juiz ele é a boca da lei. O juiz ele é o intérprete da lei. Tá? E aí, gente, o juiz como intérprete da lei, existe uma série de possibilidades de ele interpretar a lei. Então, nós temos vários juízes, nós temos vários tribunais, nós temos vários não, superiores, nós temos alguns superiores tribunais e temos um Supremo Tribunal Federal, e cada juiz, cada desembargador, cada ministro tem a possibilidade de interpretar a lei de uma determinada forma. Uma vez interpretada a lei, vai surgir aí o que nós chamamos de jurisprudência, né? Tendo a jurisprudência, os tribunais, eles costumam emitir, fazer alguns enunciados. E esses enunciados também, muitas vezes, eles são chamados de súmulas. Só que esses enunciados, esses informativos, vamos dizer assim,
eles não possuem um condão vinculante. Em outras palavras, esses enunciados acabam por pacificar a jurisprudência, tá? Então acaba por pacificar a jurisprudência de um determinado tribunal, no entanto, ele não tem poder vinculante. É bem verdade que um juiz de primeiro grau, por exemplo, ao decidir, é muito provável que ele decida de acordo com este enunciado, com essa súmula, mesmo não sendo vinculante. E por que isso? Porque a decisão do juiz, muito provavelmente contrária a essa decisão, esse entendimento de um outro tribunal a qual ele está ali vinculado, ao qual ele pertence, vai ser questionada. E em um determinado momento, a sua decisão vai ser revista, a sua decisão é, é, vai ser aí refeita, né? Então, o tribunal ele vai verificar se essa decisão tem pertinência com a legislação e com a própria a súmula do tribunal, né? E vai, muito possivelmente, se não tiver de acordo, reformar essa decisão. Mas, enfim, cada julgador, ele está vinculado ali, quando ele faz a apreciação das provas, aquilo que é chamado de livre convencimento motivado, né? Então, o juiz, ele se convence de forma livre, no entanto, ele tem que motivar como é que ele se convenceu e por que ele se convenceu. Daí, então, a necessidade de, se todo mundo pode se convencer, se todos que têm esse poder de decisão, eles podem se convencer, a necessidade, então, de nós termos aí alguns instrumentos que venham trazer para nós uma certa segurança jurídica, né? Então, é necessário que exista segurança jurídica. É preciso que exista segurança jurídica. Então, pensando nisso, o legislador trouxe aqui essa possibilidade, então, de súmula vinculante, que ela tem previsão constitucional, que eu já disse para vocês, no artigo 103A da Constituição Federal, e ela está procedimentalizada na Lei 11.417 de 2006. É a Lei 11.417 de 2006 que traz aí o procedimento das súmulas vinculantes. Pessoal, vejam só. Então, por súmula vinculante, a gente pode entender como uma possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade também de uma determinada norma ou de um determinado ato, de uma determinada ação do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta. Quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, ele está falando assim: olha, nesse determinado caso, nessa determinada situação específica, deve-se agir desta forma, porque é dessa forma que nós estamos dando um entendimento, que é um entendimento constitucional, ou então conforme a Constituição. Vejam só, eu já disse com vocês, já falei com vocês, que nós temos lá a súmula vinculante número 11. A súmula vinculante número 11, que inclusive eu mostrei para vocês na aula passada, ela diz a respeito do uso de algemas. E diz que a algema ela deve ser utilizada de forma excepcional, quando apresentar risco de fuga, ou então quando o detento ele apresentar risco para a integridade física das demais pessoas que estão ao seu redor e para a sua própria integridade física, e que isso deve ser devidamente justificado e fundamentado pela autoridade. Do contrário, não é possível o uso de algemas. Então, o Supremo Tribunal Federal disse o quê? Que é somente nestas situações o uso de algema ele tem adequação constitucional.
O uso de algema só é permitido nessas possibilidades porque aqui é conforme determina a Constituição Federal. E, sobretudo, nós vamos encontrar aqui o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, vejam, o que o Supremo Tribunal Federal fez ao editar uma súmula vinculante número 11 e todas as demais que ele tem por aí. Ele fez o controle de constitucionalidade das ações ou dos órgãos que utilizam algema nas pessoas, dizendo, olha, somente é constitucional a utilização das algemas nestas situações. E isso vincula todo o poder judiciário e a administração pública como um todo. E aqui está a grande diferença da súmula vinculante, por exemplo, para as súmulas ou os enunciados dos tribunais, as súmulas que não são vinculantes de todos os outros tribunais. Então, essa é uma das grandes diferenças que nós temos, que somente as súmulas vinculantes, elas vinculam o poder judiciário como um todo e a administração pública direta e indireta. Uma outra grande diferença, e nós já podemos dizer que é uma das características da súmula vinculante ou das súmulas vinculantes, é que as súmulas vinculantes, elas só podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os demais tribunais podem editar súmulas. No entanto, somente o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas vinculantes. Uma outra diferença e uma característica das súmulas vinculantes, pessoal, é que súmula vinculante, como nós estamos tratando aqui de um instrumento que faz o controle de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, elas somente versam a respeito de questões constitucionais. Não são quaisquer ou não é qualquer questão de direito, mas sim somente de direito constitucional, né? Então, essa é uma outra diferença e característica da súmula vinculante. E, por fim, o descumprimento dos enunciados das súmulas normais dos demais tribunais não traz qualquer tipo de possibilidade de reclamação, a não ser recursos. Diante do descumprimento de uma súmula vinculante, nós temos, então, a possibilidade de uma reclamação constitucional direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, essa é uma das diferenças das súmulas e também nós podemos dizer que são características das súmulas vinculantes e das súmulas ou dos enunciados normais. Outra questão interessante aqui, gente, é que as súmulas vinculantes, elas podem ser propostas aqui, ou elas podem ser editadas de ofício. O próprio tribunal, aqui o tribunal que nós estamos dizendo é o Tribunal Constitucional, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, como queiram, ele pode editar de ofício essa súmula vinculante, tá? Então, o STF, ele de ofício edita essa súmula vinculante, ou então por meio de provocação. O Supremo Tribunal Federal, então, ele será provocado a editar uma súmula vinculante. Mas ele é provocado por quem? Será que qualquer pessoa pode provocar o Supremo Tribunal Federal a editar uma súmula vinculante? Não, não são todas as pessoas, tá? Então, aonde está isso? Quem pode propor a edição de uma súmula vinculante? Quem é legitimado para propor a edição de uma súmula vinculante? Os legitimados estão no artigo 103-A da Constituição Federal e nos artigos 2º e 3º da Lei 11.417 de 2006. Então, são aqui legitimados o presidente da República,
a mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a mesa das Assembleias Legislativas do Estado, ou então a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o PGR, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, os governadores de estado ou do Distrito Federal, o advogado-geral da União, tá? Então, advogado-geral da União, vejam, o advogado-geral da União, a sua legitimação é constitucional, então está lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, porque se você for olhar lá na Lei 11.417 de 2006, o AGU não se encontra lá, mas como ele tem previsão constitucional, não existe qualquer tipo de impedimento para ele ser legitimado. A defensoria, na verdade, é o defensor público geral da União. Os tribunais superiores, gente, olha só, os tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral tem possibilidade, os tribunais de justiça do Estado, então os TJs, do Distrito Federal, do território, hoje a gente não tem território, mas se tivesse seria possível, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Estes também são legitimados. E, por fim, nós temos aqui, gente, como mais um legitimado, o município, tá? Então, os municípios também são legitimados para propor a edição de súmula vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, então essas são as pessoas aqui legitimadas, tá? São os legitimados para a propositura da súmulas vinculantes. Ah, esqueci de colocar para vocês aqui as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional, tá? Então, a confederação, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional também são legitimadas. Lembrando que aqui tem aquela discussão a respeito da pertinência temática, tem que ter pertinência temática, alguns defendem. No entanto, se a gente pensar lá nas ações diretas de inconstitucionalidade que nós conversamos lá atrás, o Supremo Tribunal Federal ele vem modificando o seu posicionamento quanto a essa ideia de pertinência temática. Mas isso é lá. Aqui o STF ainda não se debruçou a respeito disso, então a ideia é que ainda exija-se a pertinência temática. Então, esses aqui são os legitimados, gente, são os legitimados. Agora, vamos ver aqui os requisitos e objeto, tá? Vamos ver os requisitos e objeto da súmula vinculante. Bom, o primeiro requisito que a gente vai ver aqui, e nós podemos verificar quando nós lemos o texto constitucional, é que nós vamos ter aqui uma ideia de controvérsia. Precisa haver uma controvérsia. Então, esse é o primeiro requisito, uma controvérsia, né, de cunho constitucional, tá? Então, vejam, é necessário que eu tenha uma controvérsia sobre a aplicação do objeto da súmula, tá? E essa controvérsia, o que que é? É um direito que nós temos ele de forma controvertida. Um tribunal aplica de um jeito, outro de outro, um juiz de um jeito, outro de outro, o Supremo Tribunal aplica de outra maneira, pensa de outra maneira, então nós temos essa controvérsia. E essa controvérsia, ela deve existir aqui no momento da propositura da proposta da súmula vinculante e durante desculpem, no momento da edição
da súmula vinculante, tem que haver essa controvérsia, tá? Segundo ponto aqui, ou segundo requisito, é que essa controvérsia ela seja entre os órgãos do Poder Judiciário. Então, os órgãos do Poder Judiciário, veja, o Tribunal de Justiça de Minas decide de um jeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo decide de outro, o STJ pensa de outro, o STF de uma outra maneira. Isso aí nós sabemos que é bem possível na estrutura do Poder Judiciário aqui do Brasil, né? E nós temos então essa controvérsia entre órgãos do Poder Judiciário, então, ou então essa controvérsia pode ser também entre o Poder Executivo, controvérsia do próprio Poder Executivo com as demais entidades da administração, ou do Judiciário com o Poder Executivo. Não existe qualquer tipo de impedimento quanto a isso. A controvérsia, então, pode ser administrativa ou controvérsia judicial. O que é importante, gente, é que essas controvérsias elas se manifestem, se materializem em decisões fáticas, por meio de sentenças, por meio de ações. Então, nós não estamos falando aqui de uma controvérsia doutrinária, tá? Pode ter controvérsia doutrinária? Pode, mas isso não entra aqui para fins de edição de súmula vinculante. Então, a controvérsia, ela tem que ser fática e prática. Deve existir sentenças, deve existir decisões neste sentido. É necessário aqui, então, reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional controvertida. Então, é o terceiro requisito que nós temos aqui, a necessidade, então, de reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional. E aqui já vai uma questão que depois vocês vão dar uma analisada lá. Existe uma discussão sobre a súmula vinculante número 11, que a doutrina, ou parte da doutrina brasileira, entende a súmula vinculante número 11 como inconstitucional. E por que ela entende que é inconstitucional? Olha, qual que é o terceiro requisito aqui? É que tenha reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Dei uma olhada lá, dei uma olhada, dei uma pesquisada. Quantas decisões aconteceram, quantas decisões existiram para que fosse editada a súmula vinculante número 11? É uma complicação, né? Aí, um quarto requisito que existe é a relevante multiplicação de processos. Então, vejam só, aqui nós não temos um elemento só qualitativo, tá? Que é a controvérsia. A controvérsia mostra um elemento qualitativo. Nós temos ainda um elemento quantitativo para que se edite uma súmula vinculante. Então, uma relevante multiplicação de processos. Por isso que é muito comum nós termos edições de súmulas vinculantes nas situações em que nós temos aqui direitos meta-individuais ou direitos de titularidade múltiplas. Neste caso, veja só, gente, a possibilidade de pipocar ações em todo o país é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, uma questão aí do INSS, vai, uma interpretação constitucional sobre a aplicação de uma norma do INSS para aposentados. Imaginem quantas discussões, quantos problemas podem surgir a respeito disso aí. Então, aqui nós temos a necessidade de existir, então, esse critério qualitativo, que é a controvérsia, mas também nós temos um critério quantitativo, que é uma relevante multiplicação de processos. E, por fim, o quinto requisito é grave insegurança jurídica. Grave insegurança jurídica. Vejam, se nós temos aqui
um interpretando de um jeito, outro interpretando de outro, cada tribunal pensa de uma forma e nós não temos uma uniformização. Aqui nós temos uma possibilidade de insegurança jurídica no cenário do ordenamento jurídico pátrio. Isso é ruim para todos os sentidos, inclusive para a economia, né? A economia reage muito mal a essas situações. Então, para que se tenha uma segurança jurídica, tá? Para que todos tenham aqui diante dessas graves controvérsias uma resposta unânime, para que haja previsibilidade, nós temos a possibilidade da edição de uma súmula vinculante, pessoal. Importante aqui ainda falarmos quando nós tratamos de súmula vinculante. É que as súmulas vinculantes, já disse para vocês que é uma hipótese de controle de constitucionalidade, ela não faz coisa julgada material. E por que ela não faz coisa julgada material? Por um simples, ou dois, pelo menos, simples motivos. A primeira dela, gente, olha só, é do próprio texto constitucional. Lá no artigo 103, vai dizer para nós que o STF ele pode editar súmula vinculante e ele também pode rever essas súmulas e pode, inclusive, cancelar essas súmulas. Ora, se o STF ele pode rever e pode cancelar as súmulas, quer dizer que o STF, hora que ele bem entender, desde que alcance o quórum aqui necessário de 2/3, né? Ele pode mudar o conteúdo destas súmulas. Ora, se ele pode mudar o conteúdo dessas súmulas, isso quer dizer que não faz coisa julgada material, e somente coisa julgada formal. O segundo ponto importante aqui, que só faz coisa julgada material, é porque as súmulas vinculantes, elas vão é, é, obrigar ou vincular aqui somente o poder judiciário e a administração pública, que o poder executivo, os órgãos da administração pública, então, direta e indireta. Então, vejam, gente, em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que isso não vincula o poder legislativo, de modo que o poder legislativo, ele pode, inclusive contra a súmula vinculante, ele pode revogar a norma sobre a qual a súmula vinculante recaiu, ele pode refazer essa norma, inclusive ele pode editar uma nova norma, uma nova lei que contraria a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É claro que, diante de uma nova legislação, de uma nova norma aí, o Poder Judiciário, aqui o Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer o controle de constitucionalidade, né? Então, ele pode controlar a constitucionalidade e declarar inconstitucional essa lei. Por fim, pessoal, aqui, quando nós falamos de súmula vinculante, uma discussão que se apresenta aí é da natureza jurídica das súmulas vinculantes. Ora, será que ela tem natureza jurídica de decisão judicial? E alguns vão dizer, olha, tem natureza jurídica de decisão judicial. Inclusive, aqui ela vai controlar a constitucionalidade de uma determinada legislação. Então, ela tem natureza jurídica de decisão judicial. Isso até pode ser quando o Supremo Tribunal Federal ele é provocado a editar uma súmula vinculante. Agora, como nós já vimos, o Supremo Tribunal Federal tem a possibilidade de editar uma súmula vinculante de ofício.
E aí muitos dizem, olha, as súmulas vinculantes, ela tem natureza jurídica legislativa. O que o artigo 103A diz? Olha só, a ideia, né, do artigo 103A é que essa súmula vinculante, o próprio nome já diz, vinculante, ela tem a possibilidade, o condão de vincular poder judiciário e a administração pública como um todo. A ideia do princípio da legalidade é que ninguém faça ou deixe de fazer nada, senão em virtude de lei. Aqui, pessoal, o artigo 103 vai trazer para nós aqui quase que um adendo a essa máxima aqui, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Aqui nós podemos dizer que ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer nada, senão em virtude de lei e de súmula vinculante ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que alguns dizem, então, ela tem natureza jurídica legislativa, porque ela cria, transforma, limita direitos, tá? Então ela tem essa natureza jurídica. E aí você poderia falar, porra, Bruno, mas nesse caso, nós não teríamos um problema aí de separação de poderes? Nesse caso específico, não. Nesse caso específico, existe aquilo que a doutrina chama de cruzamento de poderes, porque foi a própria Constituição que deu esse poder para o Supremo Tribunal Federal. Ora, se a própria Constituição, se o próprio Constituinte deu esse poder ao Supremo Tribunal Federal, nós não podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele está atropelando as decisões do legislativo, ou então aqui criando normas dentro da competência do poder legislativo. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês a respeito das súmulas vinculantes. Agora eu vou propor para vocês para nós fazermos aqui um exercício, tá? Então nós vamos trabalhar aqui hoje de forma prática, vamos colocar a mão na massa, tá? Então o nosso exercício aqui vai consistir em nós fazermos uma análise, ou algumas análises, na verdade. A primeira que eu quero que a gente faça é a respeito do procedimento das súmulas vinculantes, desde a sua propositura até a sua edição. Como é que isso funciona? Como é que é esse procedimento? Depois eu quero que vocês peguem aí, vamos pegar as 5 últimas súmulas vinculantes, tá? E nós vamos analisar o conteúdo destas últimas súmulas vinculantes. E nós vamos ver o que eu quero que vocês vejam, a repercussão social, tá, dessas últimas súmulas vinculantes. E diante disso, será que nós podemos dizer que nós temos um STF, tá? Ou um Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, ele tem papel de corte constitucional ativista? Será que ele é ativista? Ou seja, aqui, será que não de maneira formal, porque a Constituição traz essa possibilidade dele, mas será que ele acaba por invadir o campo do poder legislativo? E nós vamos saber disso somente analisando a repercussão social destas súmulas. E por fim, eu quero que vocês analisem a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a súmula vinculante do Supremo Tribunal 11 do Supremo Tribunal Federal e verificar se ela preenche todos os requisitos necessários. É isso que a gente vai fazer, pessoal. Qualquer coisa, eu estou aí à disposição de vocês. Um grande abraço e até mais.